Bom, então gravando, são 19 horas e 2 minutos. Eu quero inicialmente dar boa noite a todas e a todos. De antemão, quero agradecer ao professor Nestor Pazenhagen, não sei se eu escorreguei aí na pronúncia do nome dele. Quero agradecer também a presença aí dos colegas, dos meus ex-alunos, ex-estudantes do Instituto Federal Catarinense. É sempre um prazer tê-los, né, participando desses momentos. Agradecer também registrar e agradecer a presença da representante, a Johanna, representando aí a coordenação de extensão do curso, do Instituto Federal Catarinense, Campo Santa Rosa do Sul. E hoje nós estamos aqui, agora mais um entrando, ó, tá vendo? E hoje nós estamos aqui reunidos para fazer, peraí, deixa eu ver mais um aqui, nossa senhora, agora Gabriel Evolt, deve ser seu parente aí, quem é o Gabriel? É meu primo. Né? E então nós estamos reunidos hoje aqui para a defesa do estágio supervisionado obrigatório para obtenção do título de técnico ou técnica em agropecuária. E então, mais uma vez, já agradeço a presença de todos e todas e do professor Nestor também. A defesa do... Meu nome é André, se desculpa, eu não me apresentei antes aqui para... E eu fui o orientador da Júlia. Júlia, você tem aí de 20, 25 minutos para a sua apresentação e depois nós passamos para as perguntas da banca. Então, esse é digamos assim, um ritual, né, que a gente segue na apresentação dos trabalhos, tá bom? Então é isso, eu vou desligar meu microfone, minha câmera também, você fica à vontade em 20, 25 minutos. Qualquer coisa, se você precisar, eu estou aqui e você pode me acionar, tá bom? Boa sorte. Obrigada. Então, eu me chamo Júlia Maria Borges Evalt, eu sou aluna do técnico em agropecuária integrado ao ensino médio e hoje eu estou aqui para defender o meu estágio, que foi realizado na empresa Leal Transporte e Comércio de Produtos Ecológicos, LTDA, com o professor orientador, o André Luiz Rodrigues Gonçalves. Identificação da empresa. O nome fantasia dela é Leal Transportes e Comércio de Produtos Ecológicos, LTDA. O endereço fica na BR-101, no quilômetro 19, número 1724, em Santo Anjo da Guarda, no município de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. A minha supervisora de estágio foi a engenheira agrônoma Emily Borges Carlos. A área de atuação foi na pós-colheita de banana orgânica. E o período de realização do estágio foi de 2 de agosto a 3 de setembro de 2021, com 180 horas de estágio. Descrição da empresa. O histórico da empresa. A empresa ela iniciou com uma iniciativa familiar com alguns agricultores da região, que são certificados pela rede Ecovida de Agroecologia, onde o atual proprietário, o Renato Cardoso Leal, ele conta com o auxílio dos irmãos Hilda e Ronilda, e os filhos Fernando e Fabiano, para auxiliar na empresa. Em 2003, os agricultores Sesimundo Jorge Arose e Adroaldo Cardoso, do grupo informal da Rede Ecovida de Agroecologia, que é o GESA, que é o Grupo de Ecologistas do Santo Anjo, eles começaram a vender banana para alguns mercados da região e, com o passar do tempo, a demanda foi aumentando e eles tiveram que construir a primeira estrutura física, né, que foi um galpão com apenas 2 câmeras frigoríficas de maturação, e por um longo período eram os próprios agricultores que classificavam e embalavam a própria banana. Atualmente, como a demanda cresceu muito, eles tiveram que construir um novo galpão, e a empresa ela mudou para uma estrutura maior, e atualmente 24 funcionários trabalham, eles recebem, separam, limpam, embalam e armazenam as frutas nas câmeras, e depois carregam para os caminhões para transportar para o mercado. Essa banana é fornecida por 180 famílias de pequenos agricultores da região, que são todos certificados pela rede. A produção ela é toda vendida para o Zafari e para o Rio Sul, e atualmente a venda expandiu para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Em 17 anos de empresa, o volume comercializado, antes ele era de 70 caixas, e atualmente são vendidas 8 mil caixas por semana, sendo 184 toneladas por semana são comercializadas.
e isso representa uma significativa importância econômica para o norte do Rio Grande do Sul e o sul catarinense. Infraestrutura física. A empresa ela dispõe de 720 metros quadrados, com piso de cimento queimado, parede de alvenaria e o pé direito alto. As áreas são divididas em recebimento de matéria-prima, tem as câmeras de climatização e armazenamento, tem a área de beneficiamento da matéria-prima, temos também o setor administrativo, refeitório, área de higienização das caixas, sanitário feminino e masculino e o estoque de embalagens. Atividades desenvolvidas pela empresa. A empresa ela tem como principal atividade econômica o comércio atacadista de banana orgânica, e o processo ele consiste no ato de embalar as bananas das variedades Prata Caturra, orgânicas, embalagens plásticas, que são depois colocadas em caixas, vão para a câmara e são transportadas até o mercado. Além disso, a empresa também ela realiza assistência técnica para os agricultores parceiros, em respeito às boas práticas produtivas, orienta quanto ao processo de certificação. E a imagem que está mostrando no slide é a frente do galpão atual. As minhas atividades que eu desenvolvi durante meu estágio começaram sobre entender como funciona a rede Ecovida de agroecologia, como ela surgiu, como ela funciona. Então, ela surgiu oficialmente em 1998 e a partir de uma identidade e reconhecimento histórico entre as iniciativas de ONGs e organizações de agricultores da região sul do Brasil. Atualmente, a rede ela conta com 27 núcleos regionais e conta com cerca de 352 municípios. Ela tem 340 grupos de agricultores e abrange cerca de 4.500 famílias e 20 ONGs. A rede funciona em um formato alusivo a uma teia ou uma rede de pesca. Ela contém linhas e nós. Os nós são todos que participam e as linhas são as interações que ocorrem entre esses que participam, como na imagem que mostra. Os grupos, a bolinha amarela, cada grupo é uma pequena rede de famílias, e nesses grupos pertencem a um núcleo, que no meu caso, o núcleo onde eu realizei meu estágio é o Núcleo Litoral Solidário. Ele é um aglomerado de grupos, e o aglomerado de grupos forma um núcleo, e um aglomerado de núcleos forma uma rede. E tem os nós, e como funciona? Os agricultores, eles se organizam em grupos de no mínimo 3 membros, e uma região com vários grupos formam um núcleo, que gerenciam as visitas de verificação de conformidade orgânica com todos os critérios que devem ser avaliados, que são discutidos nas Assembleias Gerais de Núcleo, e a junção de vários núcleos, como já dito, forma uma rede, e uma estrutura onde os agricultores se fiscalizam entre si. Esse é como funciona a rede. Os agricultores eles se autofiscalizam e cada um cuida um pouco da lavoura do outro. É isso que garante a qualidade de toda a rede. O sistema participativo de garantia é o sistema que funciona para você conseguir a sua certificação. O processo ele gera credibilidade que pressupõe a participação solidária de todos os segmentos. Então, os agricultores eles mesmos se visitam e garantem a qualidade do produto e a qualidade do processo produtivo. É uma dinâmica que gera a integração entre os envolvidos da produção. Na prática, os agricultores eles são organizados em grupos e um dos principais pilares é a confiança dentro do grupo, entre o grupo e entre os núcleos. As etapas do processo de certificação da rede Ecovida de agroecologia. Primeiramente, para ser certificado, tem que fazer parte de um grupo de agricultores e esse grupo faz a solicitação do processo de certificação. Então, se essa solicitação for aceita, o agricultor que quer entrar para a agroecologia, ele tem que passar por um processo de transição, que na bananicultura são de 18 meses, onde o agricultor ele vai realizar a adequação da propriedade, como, por exemplo, ter a barreira vegetal, que ela é a responsável por proteger a lavoura dos agrotóxicos da lavoura vizinha.
esse agricultor vai ter que fazer um plano de manejo, que é tudo isso que faz ele se adequar à rede Ecovida. Após a documentação pronta, vai ser feita uma visita, que ela é primeiro feita pela comissão de ética do grupo e depois feita pela comissão de ética do núcleo. E durante meu estágio, eu tive a oportunidade de participar de uma das visitas do núcleo. E na primeira imagem é a conferência dos documentos, como plano de manejo, caderno de campo, o mapa e croquis da propriedade. Então, nós nos reunimos no galpão da Pensul, que foi o grupo visitado. Todos os agricultores que iriam ser visitados levaram seus documentos, nós conferimos tudo. E depois nós fomos divididos em 2 grupos e seguimos para as propriedades. Eu visitei o bananal do Agostinho Steffen, e daí nós chegamos na área, ele nos guiou até os locais, até as áreas dele, que eram para ser certificadas. Daí lá a gente observa o grau de ecologização, o manejo, se está tudo certo, desfolha, desbrota, a barreira tem que estar formada. No caso dele era formada por hibisco colibri, e todo o manejo estava em dia. Então, depois da visita, a gente voltou a se reunir no galpão da Pensul, onde a gente escreveu o relatório da visita, e esse relatório ele é lido na Assembleia Geral. E se todos aprovarem esse relatório, no caso, como está a lavoura do agricultor, ele recebe a certificação. E a cada ano, o processo de visitação tem que ser refeito para ver se está tudo ok. E se tiver tudo ok, ele pode continuar vendendo seu produto. Reunião de grupos de produtores orgânicos, APENSUL, Associação de Produtores Ecológicos de Morrinhos do Sul. Como funcionam as reuniões? Como já dito, os grupos são formados por produtores orgânicos certificados em processo de certificação de uma mesma região. E a APENSUL, ela é um grupo com caráter organizacional que vai além da certificação, porque eles realizam feiras, embalam bananas em galpão próprio, e essa banana é vendida para a empresa Leal, que é onde eu realizei meu estágio. O grupo, ele possui um caminhão próprio, e para gerenciar todas as feiras, e eles fazem reuniões semanais, onde o presidente e os demais sócios, eles apresentam suas pautas, que são discutidas e votadas para sempre haver um acordo. Na reunião também é falado sobre as feiras, que são realizadas em Canoas, Porto Alegre e Caxias do Sul. E daí são as quantidades e tudo mais. E ao fim da reunião, o tesoureiro ele faz a relação das despesas e lucros e realiza o pagamento daqueles que comercializaram seu produto. No final da reunião, o secretário lê a ata e, se todos aprovarem, eles assinam e encerram a reunião. A cultura da banana. A banana, Musa spp, ela pertence à família Musaceae, e a maioria das variedades ela vem do continente asiático, evoluindo das espécies silvestres Musa cuminata cola e Musa balbuciana cola. Hoje ela é cultivada em todos os estados do Brasil e ela constitui um importante componente na dieta da população de baixa renda, porque o seu preço é acessível e tem um alto valor nutricional. Ela é uma das frutas mais consumidas do mundo e é produzida nos países tropicais, sendo o Brasil e a Índia os maiores produtores. Para o bom desenvolvimento da planta, ela requer calor constante e chuvas bem distribuídas, de 100 milímetros até 150 milímetros pelo mês. E também precisa de alta umidade relativa do ar. E a temperatura ela pode variar de 15 graus a 35 graus Celsius, que é chamado de limites extremos, sendo que em 15 graus Celsius abaixo, ela prolonga o ciclo de produção, danificando muitas vezes o fruto, danifica os tecidos e impede o amolecimento normal da polpa. E já a temperatura maior, ela também traz prejuízos à planta e à qualidade dos frutos. A colheita. Para realizar o corte da banana, os agricultores precisam da liberação do Renato, ele que controla a demanda, ele evita o acúmulo de desperdício do produto.
A colheita ela é realizada em torno de 15 a 18 meses em regiões mais quentes. Em regiões mais frias, ela acontece de 21 a 24 meses após o plantio da muda. A época adequada para a colheita varia de acordo com a estação. Os produtores parceiros da empresa realizam a colheita e eles realizam também a seleção inicial das frutas, que seguem os seguintes padrões. O grau de maturação. O grau de maturação é medido a partir da escala de von Lesek, a qual apresenta os níveis de maturação, que é uma escala de 1 a 7, que está mostrando aí na tela, onde o 1 é totalmente verde e o 7 é amarelo com áreas marrons. A banana, no inverno, ela não pode ser comercializada no grau 1 e no verão ela não pode ser comercializada no grau 7. E na mesma carga pode estar, sim, presente mais de um grau de maturação. Os danos e defeitos. Como mostrado aí na imagem, temos vários danos e defeitos que podem ou não ser aceitos, como o ácaro do fruto, a lagarta raspadora, o chilling, que é um dano por frio, o vírus das estrias e a ponta de charuto. Dano mecânico, temos também os graus que são aceitáveis e não aceitáveis. Além do que está sendo mostrado nas imagens, também não são aceitos frutos muito tortos ou de diâmetro muito grande, porque pode causar rachadura. E também bananas com tamanho muito fora do padrão, sendo que na banana prata as bananas devem estar entre 8 e 19 centímetros e na caturra entre 10 e 25. A pós-colheita. A pós-colheita ela é considerada de extrema importância na bananicultura, porque ela está diretamente relacionada à qualidade final do produto. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 30% da produção mundial é perdida durante a colheita, transporte, armazenamento e comercialização. Então, para garantir um bom aspecto da produção e da colheita, tem que ter certos passos para se seguir, como as caixas já estarem no bananal antes do corte. As caixas devem ser feitas enquanto a banana é colhida, então só colhe a banana já em caixota para não haver algum dano. Sempre tomar cuidado para que o cacho de banana não toque o chão, para não sujar. E a banana da variedade caturra ela tem que receber um cuidado maior, porque ela é mais quebradiça e frágil. Ela pode ser danificada bem mais fácil do que a prata. Depois de encaixotadas, as bananas têm que ser empilhadas. E para empilhar tem que ter uma proteção, que a gente chama de forro, que são esses plásticos azuis que estão na primeira imagem, que a gente coloca pelo menos 2 entre cada caixa para não danificar. Também na pós-colheita é realizada a coleta do lixo, que são os sacos plásticos do ensacamento. Eles são todos recolhidos, pois se eles ficarem na propriedade, pode acarretar tanto a problemas ambientais, tanto a problemas ao proprietário, porque ele pode ser penalizado e pode ficar até 6 meses sem comercializar o seu produto. Para o controle das perdas pós-colheita, a gente usa o ácido peracético, porque ele auxilia a eliminar possíveis fungos que podem vir a causar os danos na banana, que diminuem seu tempo de prateleira ou até impossibilitam a venda do produto, como o coletótrico gloesporioides, que causa a podridão da coroa, que causa muito prejuízo lá na empresa. Essas caixas que estão empilhadas na imagem são todas bananas que não podem ser comercializadas porque tem incidência de fungo. E a imagem de baixo é a banana com o fungo. Ela prejudica, a banana ela não fica presa ao cabinho, então ela se desmancha inteira. Recebimento e rastreabilidade. Perdão. A gente utiliza o ácido, é feita uma calda. Essa calda ela tem que evitar o contato com olhos, boca, nariz e até pele. A gente faz uma calda. Para calda, a gente utiliza 1 ml de hidrofrute, que é o nome comercializado do ácido peracético. A gente utiliza 1 ml de hidrofrute para 1 litro de água. A calda é feita numa caixa d'água na lavoura, onde as pencas são despencadas lá antes de serem embaladas. Isso acaba eliminando o fungo. Recebimento e rastreabilidade.
As pencas de banana elas chegam na propriedade em caixas plásticas identificadas com o nome, a data, a quantidade e a variedade da banana. São identificadas, tem um nome dentro das caixas e um nome por fora para identificação. E o recebimento é anotado em uma planilha que é preenchida e assinada pelo agricultor ou pelo freteiro. Após preencher a planilha do recebimento, a banana vai para a câmara de armazenamento, no número no lado indicado. Ela recebe o tratamento, como a temperatura, que deve ficar a 18 graus Celsius para madurar, e também o gás etileno, que ele é aplicado em média 100 kgf por centímetros quadrados. E o gás, que esse gás para proporções da câmara da empresa, até essa banana ser levada para as bancas. A entrada e a saída da banana das câmeras também são registradas em outra planilha. Para rastreabilidade também, cada agricultor ele tem um lote, que é um código próprio, que é para controle da empresa, que é marcado nos saquinhos que vão ser utilizados para embalar a banana, como mostrado na imagem da direita. Lá no canto direito dela aparece a fabricação, a validade e o lote. Processo de beneficiamento da banana. Os saquinhos. Se começa batendo os saquinhos, a gente chama de bater os saquinhos, essa marcação que é feita com o lote e as datas. Esses saquinhos prontos, eles vão para as bancas. E nas bancas, daí são levadas as bananas que estavam na câmeras, são levadas para as bancas e elas são cortadas em pencas de 800 gramas, que são bananas selecionadas, não podem ter danos, e todos aqueles critérios citados anteriormente. As bananas aí, elas são embaladas nos saquinhos que já estão marcados, são lacradas e posteriormente são colocadas em caixas. Essas caixas, antes de colocar na caixa, tem que conferir se a banana está bem presa dentro do saquinho, se está tudo bem, se há algum dano ou sujeira. E dentro dessa caixa também vai esse papel que identifica, a etiqueta que identifica, tem os dados do produtor e da empresa. Ela tem que ir num cantinho na caixa. Isso garante a rastreabilidade. E a caixa também, as pencas dentro da caixa não podem exceder a altura da caixa, tem que ficar sempre abaixo. Fungo da coroa. Armazenamento e venda. O produto beneficiado ele volta para a câmara a 9 graus Celsius e é conservado até ser transportado até o seu destino. Fungo da coroa. Ceratocites paradoxa. No decorrer do estágio, eu participei de uma pesquisa e experimento com a minha supervisora, onde foi realizado lá no laboratório do IFC. E a gente estudou o fungo Coletótricum gliosporiós, que causa a podridão da coroa, que é algo que causa um prejuízo muito grande lá na empresa. Então, a gente começou selecionando os frutos, umas pencas de banana, e elas foram despencadas com uma faca que era intercalada entre uma banana com fungo e uma penca saudável, para garantir que todas as bananas tivessem contato com o fungo. E no total foram selecionados 96 frutos. Depois de despencadas, as bananas foram separadas em bandejas e foram aplicados tratamentos. Daí, nessas bandejas, temos o testemunha, temos o peróxido de hidrogênio, produto à base de dióxido de cloro líquido, temos o tratamento de luz ultravioleta, ácido peracético e produto à base de dióxido de cloro em gás. Os tratamentos à base de peróxido de hidrogênio, à base de dióxido de cloro líquido e ácido peracético, eles foram pulverizados nas bandejas. O tratamento de luz ultravioleta, ele foi utilizado com comprimentos de onda de 254 nanômetros por 30 minutos. E no tratamento do produto à base de dióxido de cloro gás, nós colocamos a banana em uma caixa de papelão e acomodamos um vidro com tampa aberta, contendo 100 ml de produto à base de dióxido de cloro a 1.500 ppm, e daí nós vedamos a caixa. Todos os frutos eles ficaram armazenados em estufa a mais ou menos 10 graus Celsius por 7 dias. E depois de uma semana, a gente retornou ao laboratório para analisar os resultados. Análise dos resultados. Depois que voltamos para analisar, a gente
fez uma escala diagramática, que é essa primeira imagem, onde nós pesamos 8 bananas que estavam em níveis diferentes de incidência do fungo, e depois nós pesamos somente o dano para a gente calcular a porcentagem de severidade de infecção do fungo. E a partir dessa escala diagramática, a gente mediu a incidência do fungo de todas as bandejas de tratamento, e nós observamos que a menor porcentagem era do produto à base de dióxido de cloro gás. Considerações finais. A importância do estágio curricular. O estágio ele é de extrema importância porque ele permite a gente colocar em prática tudo que aprendemos no nosso curso técnico. Ele é muito importante porque traz muita experiência positiva para a gente aprende muito com a vivência com os agricultores, na vivência da empresa, então é muito importante realizar o estágio. Esse estágio foi muito importante para mim, eu tive muito aprendizado, é muito interessante porque eu vivo da venda de banana, então é muito interessante aprender como ela é comercializada, como ocorre todo esse processo de comercialização. Agradecimentos. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram comigo todo esse tempo, em todos esses 3 anos de ensino médio, que foram uma loucura, né? Tivemos pandemia no meio, foi bem tenso. Queria agradecer também ao meu orientador, que sempre me ajudou quando foi preciso. Agradecer principalmente a Emily, que me salvou muitas vezes. Nossa, foi muito atenciosa comigo em todos os momentos. Agradecer a todos que estão aqui presentes. Agradecer também ao professor Nestor por aceitar o meu convite para ser minha banca. E é isso. Temos perguntas? Muito obrigado, Júlia. Eu, antes de passar a palavra para o professor Nestor para fazer as suas indagações, eu só queria corrigir brevemente uma informação. A rede Ecovida hoje não são 28 núcleos, já são 34. E a Emily entrando aí. Já são 34 núcleos. E espalhados no sul do Brasil, né? no Paraná, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E de todos os núcleos da rede Ecovida, e contando todas as cidades, que centenas de cidades nos 3 estados do Sul, o município que tem maior número de agricultores e de famílias agroecologistas é Morrinhos do Sul. Eu não sei se você sabia disso, então eu já estou falando... Não fazia ideia. Eu já estou falando para os 4 ventos que Morrinhos do Sul é a capital mundial da agricultura orgânica, da agroecologia. Eu tomei essa liberdade de falar isso. E tem algumas comunidades já em Morrinhos, que a maior parte das famílias são de agroecologistas, como é o caso de Três Passos, que ainda já tem muita gente, e ali no Alto Chapecozinho, se não me engano, todas as famílias já são de agroecologistas. É uma curiosidade, né? Mas para nós que somos desse movimento de agroecologia, né? Isso é algo muito significativo, né? Para os seus pais, para a sua família, né? Que convivo há muito tempo, etc. Então, eu só queria dar essa informação. E, já de imediato, convido o professor Nestor para fazer as suas ponderações. Muito obrigado, Júlia. Bom, inicialmente também quero agradecer o convite feito a mim. A Júlia entrou em contato comigo, o professor André, para que eu pudesse, então, compor a banca examinadora dessa defesa de estágio curricular supervisionado. Então, para nós, assim, sempre é gratificante a gente, embora nós somos professores, mas a gente sempre, isso eu posso dizer de carteirinha, vamos dizer assim, nós sempre aprendemos um pouco mais quando nós lemos relatórios de estágios curricular, quando nós fizemos a correção, quando nós participamos de uma defesa, e algumas vezes, inclusive, há uma certa discussão em relação ao assunto, como está ocorrendo agora, com perguntas e respostas, e ponderações também do próprio professor André, que é o orientador, então, da Júlia.
Então, inicialmente, muito obrigado pelo convite, foi uma satisfação também. Então, cabe a nós, né, fazer alguma avaliação do trabalho, certo? Eu consegui lê-lo, né, hoje durante o dia, e, assim, num primeiro momento, né, meus parabéns, Júlia, pelo teu trabalho feito, né, eu tinha uma certa recordação de algum comentário que você trabalhava, teus pais, enfim, trabalhavam com a cultura da banana, né? Então, isso de fato procede, né? Sim. Tá certo. Creio que você tenha também aproveitado bastante o teu estágio, acho que é uma área diferente, mas que você já tem uma certa experiência, então isso aí, com certeza, várias situações tu já tinhas conhecimento, e outras situações talvez tenham tido algumas novidades, enfim, e que tu aprendeste também durante o teu estágio, né? Então, assim, a primeira pergunta, antes de entrar em algumas questões específicas deste relatório, que eu tenho alguns questionamentos a te fazer, eu te faço essa pergunta mais genérica. O que tu aprendeste de maneira, vamos supor, adicional ou diferente daquilo que você estava acostumado a trabalhar, por exemplo, ou acompanhar na propriedade que produzem banana, no caso dos teus pais? O que tu conseguiste, né, durante o estágio e que te chamou a atenção, alguma situação diferente que você aprendeu e que de alguma forma pretende recomendar ou adotar a partir dessa tua vivência durante o estágio? Olha, a parte da banana em si, de produção, sobre a cultura, é mais ou menos o que eu já sabia daqui, porque a gente mantém o mesmo padrão de lá, então é tudo muito parecido. O que foi mais diferente para mim foi a parte da empresa em si, que é a parte de comercialização, mas a parte da cultura em si é tudo muito parecido. Tá certo. Inicialmente aqui, no teu relatório, de maneira geral, está bem descrito, tá? Não tenho lá muitas considerações a fazer, mas tem algumas sugestões, tá? E cabe a nós expor, né, o que a gente, no caso, eu verifiquei. Então, assim, eu vou começar a falar um pouquinho dos títulos, né, que tu deste às tuas figuras. Eu vou citar um exemplo aqui. A figura 1 diz assim: estrutura vista de frente, 2021. A figura 2, vista lateral da estrutura. Vamos pegar outro exemplo. Figura 7, barreira de hibisco. Bom, o que eu sugiro? Eu até vou te mandar um e-mail na sequência, tá? Normalmente, quando a gente faz uma descrição de uma figura, isso é uma recomendação, normalmente a gente deve fazer uma descrição um pouquinho mais detalhada do significado da figura. Claro que quando a pessoa lê o texto, né, e logo na sequência vem uma figura, a pessoa está entendendo de alguma forma o que ela representa, tá? Mas, normalmente o que se pede é que os tipos das figuras, tabelas, elas sejam autoexplicativas, tá? Então, assim, quando você cita uma frase bastante curta, deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo. Mas esse exemplo que eu citei aqui agora, tá? Estrutura vista de frente. Bom, o que é estrutura? Estrutura de quê? Claro, eu lendo ali, eu entendi que significa da empresa, né? Do prédio da empresa. Então, de alguma forma, você tem que descrever isso um pouquinho mais clara. Estrutura predial da empresa, qual empresa? Né? Nessa empresa leal que você trabalhou. Então, vista frontal da empresa tal, enfim. Então, alguma informação adicional você deve colocar. Você fez muito bem em colocar em todas as figuras o ano. Tá? De fato, o ano é necessário. Mas alguma descrição adicional, explicando um pouquinho mais cada uma das figuras, vai ser necessário, Júlio. Então, tu vai ter que fazer esse exercício de tentar explicar um pouquinho mais o que você quer mostrar na figura. Por que isso deve ser autoexplicativo? Eu vou citar uma situação que acontece. Tem situações onde uma pessoa copia, isso é permitido, copiar uma figura de algum trabalho,
e normalmente a gente acaba copiando junto o título dela, certo? Quando o título é muito resumido, isso requer que a pessoa tenha lido o material e talvez até tenha que refazer o título para poder apresentar essa figura com um título mais adequado. Então, por esse motivo, normalmente também a gente solicita que as figuras sejam um pouquinho mais detalhadas, a descrição delas, tá? Não vai ser tanta coisa assim, mas enfim, você revisa a maior parte delas assim tem duas coisas básicas, né? Explicar um pouquinho mais o que ela significa, dizer que ela tem uma relação com a empresa que você fez estágio, e a data você já tem. Tá? Então você esclarece melhor o que aquela figura quer dizer. Ela está se relacionando a quê? A empresa leal que você fez o estágio, e quando isso aconteceu, que foi em 2021, nesse caso você citou em todas. Também, antes disso, me esqueci de um detalhe, é uma sugestão que eu tenho, o último objetivo específico do teu estágio, que é o item 2.2, deixa eu só lê-lo para você, só um pouquinho. Deixa eu chegar ali. Tá. O objetivo geral, da minha parte, eu acho que está ok. Objetivo específico, o primeiro tu coloca assim, colocar em prática e conciliar conhecimentos adquiridos durante a realização do curso técnico em agropecuária. Segundo, explicar o processo de certificação da rede Ecovida de agroecologia. Terceiro, descrever as atividades realizadas no estágio curricular supervisionado na empresa Leal Transportes e Comércio de Produtos Ecológicos Limitada. E a quarta, você colocou assim, relatar a pesquisa e experimento sobre podridão da coroa, realizada no laboratório BFC Campo Santa Rosa do Sul. Eu acho que a sugestão que eu tenho, que esse quarto objetivo específico você deveria eliminar. Tá? Claro, você fez uma atividade adicional, você acompanhou a tua supervisora de estágio, vocês foram no Campo Santa Rosa do Sul, desenvolveram lá aquela atividade de pesquisa, né, que vocês fizeram com a podridão da coroa. Beleza, mas eu acho que isso é uma atividade, certo? E não necessariamente é um objetivo específico. Eu acho que esse objetivo específico que você colocou, por que eu acho que deve retirar? Se você ler de novo o terceiro objetivo específico, dá para dizer que ele está junto dele. Não deixa claro isto, não, mas ele está junto. E isso não significa que você não vai falar disso. Durante o teu relatório, você falou, você comentou, inclusive descreveu muito bem em algumas páginas, que não recordo ali agora exatamente, mas isso está bem detalhado. Mas eu acho que não precisa colocar como objetivo específico, ele meio que desfoca, tá? No meu modo de entender isso. Também, durante todo o texto, quase todo o texto, no início até tu não fizeste, mas vamos supor lá da 7ª, 8ª página em diante, você não fez recuo nenhum parágrafo. É um pequeno detalhe vamos dizer assim, de configuração. Então, normalmente, quando se inicia um novo parágrafo, se joga uns 2 centímetros à frente, né? Chama isso de recuo, ou não recordo agora o nome disso, mas você dá um pequeno espaço, dá para começar um parágrafo novo. E dá uma revisada, isso está em todo o texto, praticamente. Então, é uma questão de configurar o teu documento e consertar. Isso é bem rápido. O que mais? Eu tenho algumas sugestões. Por exemplo, a figura 14, a figura 15 e figura 16, por exemplo, isso aconteceu também, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, também na figura 30, 31 e 32. Bom, a gente não precisa citar especificamente elas, depois eu posso mandar um e-mail para você falando exatamente delas. E aí você colocou essas 3 figuras, por exemplo, lado a lado. A 14, né, do lado esquerdo, no mesmo nível, você colocou a 15 no centro e a figura 16 na lateral direita. E aí você coloca cada uma com um título diferente. Uma seria a figura 15, outra seria a figura 16, uma 14, outra 15, outra 16. A sugestão que eu tenho nesses casos, que quando você fez esse ajuntamento, é porque normalmente eles têm uma relação entre si.
A figura 14, ela tem uma relação com a 15 tem uma relação com 16. Então, o que eu acho que você poderia fazer? Nestes casos, você intitula isso como uma única figura. Tá? Você pode fazer assim, por exemplo, tem uma sugestão aqui. Na figura 14, 15 e 16, eu poderia fazer assim, ó. Na primeira você cita bananas encaixotadas. A segunda, bananas empilhadas. E a terceira você cita carga, né? Carga das frutas, enfim, num transporte feito lá pelo carroção, pela carreta agrícola, né? Vamos dizer assim. Então a sugestão que eu tenho é assim, ó, que tu faça uma única figura com um único título, dizendo assim, bananas encaixotadas em caixas plásticas, coloca entre parênteses A, e lá na figura você coloca o A, porque você está se referindo à figura A. Ponto e vírgula, seguindo, empilhadas sobre carreta agrícola com proteção, B. E lá na figura você vai colocar a letra B, naquela segunda figura. Ponto e vírgula, e despacho geral da carga. Aspecto geral da carga, enfim. Realizado pela empresa Leal Transporte e Comércio de Produtos Ecológicos Limitada em Três Cachoeiras, RS, em 2021. O título fica um pouquinho maior, eu entendo, vai ficar umas 2 frases bem compridas, mas o título vai ser bem explicativo. Então, você faria um único título, tá? E na terceira figura, você vai colocar a letra C. Entendeu? Então, o título se refere às 3 figuras, A, B e C. Certo? Então, isso você pode fazer em alguns casos do teu trabalho, eu verifiquei isso. E outra, o que eu sugiro também é a figura 30, 31, 32, que seriam semelhantes também entre si, fazer também um único título. Então, no mais, né, eu até vou te dar uma sugestão de um título único, né, no caso da 30, 31, 32, né, que eu posso te mandar ali por e-mail também, sem problema. E a partir daí, se você encontrar alguma outra que você possa juntar, você pode fazer isso. Tá? Eu acho assim, você teve bastante figuras no teu trabalho, isso é muito bom, parabéns por ter tido essa atitude. Todas as figuras, fotos, deixam um trabalho muito mais rico, tá? Tem gente, às vezes, que faz um relatório de estágio, bota 1, 2, 3 figuras e olha lá. Você colocou 30 e poucas, se não me falha a memória. Quer dizer, bastante coisa, mas isso é muito bom, tá? O que eu só sugiro é que alguma outra você possa fazer uma junção. Que mais? A figura 8, eu sei que você fez a visita nessa propriedade. Ali você diz assim, Bananal do Augusto Stephan. Então você fez uma visita a essa propriedade para fazer a certificação, acompanhar alguma coisa assim, né? A sugestão que eu tenho é o seguinte, normalmente, num relatório, a gente não deve citar nome de pessoas, vamos supor assim, produtores rurais que você eventualmente trabalhou. A sugestão que eu te dou é a seguinte, você poderia colocar assim na figura 8, aspecto geral do Bananal, enfim, localizado, aonde foi isso, foi em Três Cachoeiras, mas em que localidade? Foi em Morrinhos do Sul, na verdade. Morrinhos do Sul, então. E lá existe uma localidade interna, quer dizer, nesse local? Vila Três Passos, no caso? Isso que você poderia citar. Então, seria assim, aspecto geral do Bananal, localizado na Vila Três Passos, né, vírgula, em Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul, 2021. Certo? E evita citar nomes, porque... no caso, não é o problema maior citar nomes, até porque você não está ali fazendo nenhum comentário pejorativo em relação ao produtor, não. Mas a gente evita, tá? Então, se puderes não citar o nome, você pode colocar assim, a localidade, onde foi feito isso, como você falou ali nessa localidade, Três Cachoeiras, não, no caso, Morrinhos do Sul, né? Então, até deixa eu corrigir aqui. Depois eu vou te mandar esse e-mail aqui como sugestão. Tá. O que mais? Na figura 24 você fala funcionária batendo os saquinhos. Eu vi tua explicação e eu consegui entender um pouco melhor, mas na hora de quando eu li batendo, eu fiquei pensando, o que ela está fazendo ali, né?
Então, assim, esse termo batendo não pegou legal, tá? Eu acho que, assim, você, de repente, pode descrever um pouquinho melhor. Pode ser funcionária fazendo... Marcando. Ela tá carimbando as embalagens? Como é que é? Marcando com ferro quente, né? As embalagens. Tá. Aí tu dá uma pensada, né, num termo um pouquinho diferente, que o bater, ele pode significar... Dá um outro entendimento. Eles usam esse termo, né? Daí é tantos dias falando esse mesmo termo que a gente acostuma e já nem acha estranho, sabe? Não, tranquilo, eu entendo. Isso no usual a gente acaba fazendo isso. Mas para fins de relatório não fica um termo legal. Então tu dá uma pensada numa outra descrição para ficar um pouco mais claro. Deixa eu ver o que mais aqui. Também na figura 29 você colocou etiqueta. Ponto. Entendeu? Então, é muito curto, né? Pode colocar assim, modelo de etiqueta adotado pela empresa, né? Tarará, enfim, descreve um pouquinho melhor ali essa frase. Também, na figura 34, agora tem uma dúvida. Ela fala assim, bananas sendo despencadas. Só que daí aparece ali bananas com 1, 2 unidades, 3 unidades. Ela não é uma penca inteira. Deixa eu pegar ela aqui. É a 34, se você tem ali o acesso. Vou procurar aqui também, que agora eu não estou com ela aberta, mas eu já estou chegando lá. Deixa eu ver aqui. Eu sei qual é a imagem. Só para voltando aqui, aquela figura 30, 31, 32, ela basicamente mostra a mesma coisa, entendeu? Essa é uma caixa plástica com bananas ensacadas no seu interior. Claro que com maior, no início tem menos quantidade, depois ela vai aumentando. Esse seria um caso que talvez tu pudesse usar uma única imagem só, entendeu? Elimina 2, deixa uma, ou deixa as 3, mas aí você faz com uma nomenclatura única, é uma única figura, coloca o mesmo esquema que o de A, B e C, se for o caso. A 34, ela mostra isso, são várias bananas sendo despencadas, e ali aparecem várias, dentro de uma bacia, várias bananas com 2 unidades, 1 unidade, 3 unidades. Aí, essas despencadas seriam... O que são feitas com elas? Foram as bananas que a gente despencou, na verdade, aquelas bananas, tiramos da penca. É que eu me referi errado lá, mas aquelas bananas já tinham sido despencadas, já tinham sido tiradas da penca, cortadas, né? Pra gente fazer o experimento. Tá. Então, o objetivo daquelas bananas ali era para fazer a experimentação de vocês. Sim, então, talvez... Isso, então é isso que faltou na explicação do título, entendeu? Bananas despencadas para fins de futuros testes, enfim, uma pesquisa. Então, que tem que ficar um pouco mais detalhado. Porque ela solta assim, e com esse título, dá até entender, não, o pessoal faz o despencamento dessa forma. Né, como sendo uma prática usual. Não é, vocês estão fazendo aquilo daquela maneira porque são bananas que vão ser direcionadas para um outro fim, que não de comercialização, correto? Entendeu? Então, uma pequena correção que você pode fazer ali, acho que também é bem tranquilo a ser feita. No mais, assim, não tem muita coisa, tá? O teu trabalho tá bem descrito, né? Quero novamente parabenizar. Eu vou ter um pequeno comentário a fazer, ou até questionamento, né? São 180 famílias, né, que essa empresa trabalha, enfim, ela adquire produtos, bananas, enfim. Então, no fim da história, é um grande grupo, né, de agricultores que ela acaba envolvendo, né, e comercializando a produção deles. E, basicamente, dessas 180 famílias, normalmente, toda a produção deles ou delas é direcionada a essa empresa? Necessariamente ou não? Como é que funciona isso? Eu não vou saber te dizer 100% de certeza, mas eu acredito que sim, que seja só para a empresa leal, no caso, a comercialização dessas famílias. Certo. E neste caso, a empresa é que vai lá na propriedade, pega as bananas
Não. Cada um é responsável de trazer sua própria banana para o depósito. Ah, tá. Tá, e outra coisa em relação às embalagens, né? Eu vi ali que você colocou algumas fotografias, até aquela figura que eu te mostrei, 30, 31, 32, quer dizer, que eu te referi, aparecem embalagens. Todas as bananas eram embaladas dentro de um saquinho plástico para comercialização, ou isso era parte delas? Todas as bananas que são comercializadas são dentro do saquinho. Certo. E isso é usual, por exemplo, na tua região, na tua propriedade, por exemplo, isso também é feito ou não? Isso é feito apenas por essa empresa? É que, assim, a minha família, a gente comercializa banana para eles. Então, é feito sim isso. Então, E na é também feito lá na empresa mesmo essa embalagem, colocada a embalagem, no caso, né? Isso. Tá. E o que tu consideras como vantagem desse sistema, em vez de vendê-la, porque normalmente ela é vendida sem embalagem, tem a penca lá nos supermercados, enfim, é pendurado lá tem uns ganchinhos e coisa e tal, ou fica sobre uma gôndola, e com embalagem não é uma coisa tão comum de acontecer. O que isso traz de vantagem, por exemplo? Olha, eu acredito que seja mais pela questão do peso, que são todas de 800 gramas, então o valor também vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre o valor dessas 800 gramas, então é mais fácil para controle do mercado. Uhum. Tá bom. Da minha parte era isto, tá? E o que você, assim, para finalizar, o estágio que você fez, pela tua vivência que tu teve, você recomendaria esse estágio, né, para a gente ter uma clareza um pouco maior, porque certamente teremos aí à frente outras pessoas, outros colegas, outros colegas teus, que eventualmente pretendem fazer estágio nesta área. E nessa empresa, particularmente, que você fez o estágio, conclua de uma forma dizendo assim, o que teve lá de aspectos bastante positivos para você, algumas coisas que poderia ser talvez diferente em relação ao estágio que tu fez, algumas práticas que talvez você tenha deixado de fazer, não sei. Alguns aspectos positivos e negativos e se você de fato recomendaria esse estágio para outros colegas teus. Eu recomendaria, eu achei bem interessante, assim, o pessoal da empresa foi muito, como é que eu vou dizer, eles me acolheram muito bem, tudo que eles faziam, eles me explicavam cada parte do processo, então foi muito completo, assim, o meu estágio, a gente foi desde o início, desde a parte da colheita, acompanhei tudo, até a parte da comercialização, só não fui mesmo no mercado entregar banana, mas desde a parte, assim, acompanhar tudo até a banana entrar no caminhão, eu acompanhei tudo. Então, para mim, foi muito, somou muito para mim. E negativo, não tenho o que dizer, na verdade. Tá certo. E para encerrar, na minha última, qual é o teu ponto de vista em relação à produção orgânica de bananas? Em relação, vamos pensar assim para frente, daqui a 10, 15, 20 anos, do teu ponto de vista, esse mercado tende a aumentar a produção também e a própria comercialização, ou você acha que tende a estabilizar pelo nível que nós temos hoje, enfim? Qual é o teu ponto de vista em relação a isto? Eu acredito que vai crescer sim esse mercado, porque está sendo muito procurado. Os produtores da banana convencional andam procurando muito como começar na banana orgânica, como funciona, porque na banana orgânica não tem essa variação de preço, não tem, tipo, por exemplo, a banana de primeira e a banana de segunda, como tem na convencional. Então, eu acredito que é muito mais prático, é menos. Claro, é mais manejo, porque tem a questão de, claro, tem que roçar o bananal, que não pode colocar o herbicida, no caso. Eu acredito sim que vai crescer, que é uma área que também o pessoal está tomando consciência sobre os agrotóxicos. Acho que também é um ponto que tem a somar. Muito bem. Novamente, para finalizar, parabéns, Júlia, pelo teu trabalho, pelo teu estágio.
É uma pena que a gente não pôde ter tido, né, nesses 2 anos de pandemia, uma convivência maior na nossa sala de aula com os alunos. E isso para nós foi, para mim, eu posso dizer assim, foi uma grande perda, né? Foram 2 anos bastante complicados, né? Porque a gente, o ensino remoto, obviamente que ele não é igual ao ensino presencial. A gente deixou de fazer muitas atividades práticas no campus em função da pandemia. Menos mal que agora está voltando a sua normalidade, mas infelizmente vocês pegaram 2 anos no curso que, né, a gente praticamente não pôde estar presente diretamente com vocês. Mas do que eu tenho de conhecimento de você, enfim, da disciplina que a gente teve, né, tu tinhas todas as condições de ser uma técnica em agropecuária competente, e assim eu creio que serás. Então, assim, parabéns e sucesso na tua vida profissional, tá? Teu estágio, o teu relatório também, tua apresentação foram bastante bons, tá? Parabéns aí. Obrigada. Muito obrigado, Nestor. Deixa eu fazer só alguns brevíssimos comentários, né? Em relação à embalagem, isso é uma exigência do mercado, do que o Renato, né, na verdade é a cooperativa, o grupo dele comercializa, que é o Giasse, né? O Zafari. Não, nada. É Confundi. uma exigência do mercado. E realmente a gente a gente não se sente, nós como ecologistas, a gente não se sente muito confortável com o fato de estar estimulando o uso do plástico, mas a questão da comercialização fala mais alto. E o número de famílias que estão fazendo a transição agroecológica não para de crescer a cada dia. Foi ontem ou anteontem que teve reunião da rede do núcleo. Não sei se seu pai foi, Júlia. Não, mas o meu vizinho foi. Porque não vai todo mundo, vai só o representante do grupo. E assim o número de pessoas assim não para de crescer, né? Eu acredito que hoje aqui essa região, aqui o sul de Santa Catarina, o litoral norte do Rio Grande do Sul, é a maior produtora de banana orgânica do Brasil. E com um número assim, muito expressivo, eu não sei quantas famílias, mas acredito que já deva ter mais de 500 famílias, pegando assim de todos os agricultores ecologistas. E Nestor, você perguntou também aí das impressões da Júlia. O caso ali da Júlia, eu meio que acompanhei de perto. O pai da Júlia, o Lázaro, era, digamos assim, um fã muito grande dos insumos químicos, não é isso, Júlia? Talvez eu acho que você era pequena quando ele Era. Eu lembro quando tu veio aqui, mas muito pouco. muito pequena ainda, mas o pai da Júlia era daqueles que a gente acha que nunca vai virar agroecologista, né? Pelo uso de insumos. Seu pai plantou arroz uma época também, Sim. né? E gostava muito de usar insumo, adubo, veneno, não sei o que, era daquelas famílias que a gente chega, não, isso aí nunca vai. E hoje, né? Hoje não, já tem um tempo que ele virou agroecologista, né? E muito influenciado pelo cunhado, pelo seu tio, não é isso? Pelo cunhado, pela sua tia também, não é isso? Pela Regina, não é isso? E hoje, qual é a impressão do seu pai em relação à agroecologia? Ah, ele tá gostando bastante. Ele acha bem melhor do que. Porque o convencional ele acaba te trazendo muito problema para a saúde também, né? Então ele começou a perceber isso também, daí pensou, opa, não, tá na hora de mudar, vamos melhorar, vamos. E tá até então, firme e forte. Então tá, eu acho que era isso, né? Eu não sei se algum colega quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta. Senão a gente encerra aqui a nossa gravação e encerra essa parte da sua defesa. E com isso, né, eu já agradecendo todos que participaram, aí eu peço que você se retire da sala, Júlia, para eu e o professor Nestor, né, conversarmos sobre atribuir uma nota a seu trabalho, e aí depois que acabar, você retorna. Pode ser, eu te mando ali pelo WhatsApp, aí você retorna, a gente encerra. Então, eu quero já aí dar uma boa noite a todos que participaram e agradecer a Júlia, tá bom? Eu vou parar a gravação